Aqui o espaço que ajuda você a formar sua opinião. Contraponto. Um tema com dois pontos de vista. Produção e apresentação, Márcio Alvarenga. Está começando mais um Contraponto, um tema, direção perigosa na madrugada. Todos os anos, a vida de aproximadamente 1.200.000 pessoas é interrompida como resultado de um acidente de trânsito. E para muitas pessoas, dirigir de madrugada poderia parecer mais seguro, com a percepção que isso seria em decorrência da diminuição de veículos transitando. E o volume de tráfego, a fadiga do motorista, a visibilidade e até o humor mudam ao longo do dia. E um estudo mostra que dirigir de madrugada triplica o risco de acidentes em rodovias. No Contraponto de hoje, estamos recebendo dois dos autores desse estudo, de duas áreas distintas, o que torna o Contraponto mais abrangente. O Vanderlei Parro, doutor em Engenharia de Sistemas, Instrumentação Astronômica e Ciência de Dados do Instituto Mauá de Tecnologia, ele que atua no desenvolvimento tecnológico com foco em inovação, modelagem matemática, simulação de alto desempenho, sistemas embarcados e inteligência artificial aplicada. Professor Vanderlei, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Participa conosco também a Cláudia Moreno, ela é professora titular do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP e ela coordena o programa de pós-graduação em Saúde Pública, além de ser editora-chefe da revista Sleep Science. Cláudia, bom dia, prazer em tê-la conosco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante. Professor Vanderlei, por que essa percepção de dirigir de madrugada seria mais seguro e que mitos o presente estudo derruba? Eu acho que, num primeiro momento, o estudo lança à luz algo que, às vezes, na conversa parece que faz parte de um senso comum, né? Por uma obviedade de, vamos dizer assim, tem menos carros, então a chance é menor, né? E ele atribui valores numéricos, onde você pode, esses valores numéricos lançam luz a uma discussão quantitativa que ajuda na tomada de decisão. Então, acho que, em linhas gerais, o que o estudo traz é, se você tem mais carros, paradoxalmente, a chance ela é menor do que se você tiver menos carros, né? Então, acho que a ideia da nossa conversa é eu também poder esclarecer como é que a gente chegou a essa conclusão, né? E o que permeia o imaginário das pessoas, hein, professora Cláudia? Olha, o que eu acho é que as pessoas, elas, quando refletem e tomam decisões como a que horas eu vou viajar, por exemplo, elas estão pensando muito na própria condição e não pensam na condição dos outros veículos, dos outros motoristas nas estradas. Então, essa decisão de eu vou viajar à noite porque tem menos veículos, o risco de sofrer acidente é menor, eu estou muito descansado, estou de férias, posso ir para a praia de madrugada, ela é uma decisão que não leva em consideração que tem várias pessoas que estão na estrada que não estão de férias, que não dormiram bem, que estão trabalhando, que vêm numa jornada de trabalho muito pesada. Então, pessoas que estão realmente passando por uma privação de sono parcial, pelo menos, quer dizer, ou seja, dormindo menos do que precisam, e que isso vai ter consequências na hora que elas estão dirigindo nas estradas. Então, eu acho que é isso que se passa no imaginário das pessoas, elas não se colocam num contexto mais amplo, num contexto geral da sociedade, elas só veem a situação delas naquele momento, acredito eu. Professor Vanderlei, mais de 90% das mortes no trânsito ocorrem em países de baixa e média renda. E o Brasil é um país de renda média onde o número de acidentes rodoviários registrados mudou desde 2015, quando então o registro de acidentes se tornou obrigatório apenas quando houve vítimas. E, no entanto, o Brasil ele ainda ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de mortes por lesões no trânsito. E o que explica essa realidade?
Bom, aqui eu precisaria fazer uma inferência, né? Mas tem a dimensão do país, né? Então a dimensão do país, eu acho que tem uma malha rodoviária bem fina aí. Quer dizer, quando a gente olha para Minas Gerais, tem uma malha rodoviária imensa, né? Se você pegar os eixos econômicos, Guarulhos e Jaboatão, ali em Pernambuco, é um eixo econômico importante para o Brasil, então tem um transporte intenso nessa via. E quando você olhar Guarulhos em São Paulo e Jaboatão ali em Pernambuco, se não me engano, é um traçado no litoral brasileiro também bastante importante, né? E sem imaginar que tem carga subindo, descendo, ou do centro-oeste para sair pelos portos, né? Sei lá, Paranaguá, Porto de Santos, tem todo o escoamento da produção brasileira. Então, essa dimensão continental do Brasil e a atividade econômica, eu acho que aumenta o número de uso dessa malha viária e, consequentemente, tem implicação no número de casos, né? Uhum. Professora Cláudia, um aumento aí na velocidade média está relacionado exatamente tanto à probabilidade da ocorrência de um acidente, quanto também à própria gravidade e consequência. E eu pergunto, no estudo, o que a relação da incidência dos acidentes tem com relação ao sexo de quem está dirigindo? Ai, perdão. Então, o estudo não faz uma distinção tão clara. Eu acho que a gente não consegue aprofundar claramente essa distinção em relação ao sexo tão claramente. Eu acho que tem algumas variáveis que a gente precisaria aprofundar, que elas extrapolam o estudo, mas eu acho que a gente tem elementos hoje em estudos que até eu mesmo realizei com outras pessoas, em outras equipes de pesquisa, em que mostram que nós temos um contingente de trabalhadores que acabam sendo mais suscetíveis a acidentes de trânsito em rodovias. Então, a gente tem dois tipos de acidentes: acidentes no perímetro urbano e acidentes em rodovias. Eles têm características diferentes, esses acidentes. Eu acho que essa é uma distinção importante que a gente precisa ter, porque no perímetro urbano você terá acidentes, em geral, de menor gravidade, com regiões com grande tráfego, com muitos veículos, pessoas que dão batidas pequenas, encostam no carro da frente, etc. Você também tem acidentes de madrugada, que são pessoas muitas vezes alcoolizadas, despreparadas, que é um outro tipo de acidente, mas ainda são nos perímetros urbanos. E você tem os acidentes das estradas. Os acidentes das estradas, eles são uma preocupação, ou deveriam ser uma preocupação grande no Brasil, porque o Brasil é um Brasil que privilegia o transporte de carga rodoviário e não ferroviário. Consequentemente, nós dependemos muito das rodovias e desse transporte. E a gente tem motoristas profissionais que trabalham em esquemas muito, eu diria, rígidos em termos de horários para entrega de bens. A gente tem, por exemplo, situações em que a pessoa tem que sair de São Paulo, chegar em Fortaleza num número X de horas, em que se você colocar no papel que ela tem que dormir 8 horas nos dias que ela vai seguir viagem, ela não consegue dormir 8 horas. Então, é claro que ela vai tirar isso das horas de sono, porque ela precisa ter o horário cumprido para poder receber o frete e muitas vezes o bônus se ela chega antes do horário. Então, o que ela faz? Ela toma rebite para ela poder chegar lá e estar em vigília e estar acordada nessa viagem, nesse trajeto. Então, a gente tem muitos estudos mostrando que há uma ingestão de rebite. Esse rebite a gente pode usar a palavra rebite para várias coisas, e depois a gente vai poder até discutir um pouco isso, mas eu diria que o contingente é mais masculino, porque os motoristas de caminhão ainda são, em sua maioria, do sexo masculino, apesar de que mulheres estão começando a dirigir caminhão já há algumas décadas, mas ainda é um contingente muito menor. Então, eu acredito que de uma maneira geral, a gente possa falar em que há uma prevalência maior de acidentes nas estradas com motoristas profissionais do sexo masculino, especialmente porque eles estão
são os que estão desenvolvendo essa função, né? Exercendo essa função. E nessa distinção entre o ambiente urbano e o das estradas, professor Vanderlei, naqueles impactos na lateral entre os carros, né, as pesquisas apontam que o risco de fatalidade para os ocupantes do carro é de 85%, e a gravidade do cenário está intimamente relacionado à própria velocidade empreendida pelos veículos, o que tem uma distinção muito grande entre o ambiente urbano e das estradas. Agora, de madrugada, então, essa sensação de pista livre e pisar no acelerador é uma prática recorrente, né, professor? Olha, Márcio, o que eu posso te afirmar, assim, sem querer fugir da pergunta, quando a gente olha do ponto de vista da madrugada, a gente conduziu o estudo da seguinte maneira: a gente precisava definir claramente qual é o evento e qual é o entorno. Tá? E essa estratégia foi uma tentativa de tentar verificar nesse estudo não a velocidade em si, mas a condição do motorista, tá? Que é um pouco do que a Cláudia está falando. Aí você fala, bom, como é que a gente pode traduzir isso de maneira clara? Então, como é que eu posso tentar isolar o motorista se eu não estou monitorando ele, né? Então a gente fez o seguinte: primeiro, a gente não vai fazer distinção se é homem ou mulher. O contorno que a gente desenhou são estradas federais. Então, nesse contorno de estradas federais, a gente consegue mapear um universo que tem uma certa homogeneidade, pelo menos do ponto de vista de cuidado, que a gente pode investigar. E aí você imagina, eu tenho um veículo em linha reta. Sozinho, ele capota. Tá? Sem interferência de nenhuma ação externa, um carro em linha reta capotar, teoricamente, a probabilidade é baixa. Tá? Pode ter tido um problema mecânico, uma coisa eventual, mas numa massa de dados, de milhares de dados, este evento indica que muito provavelmente o problema se dá pela condição humana, por alguma coisa que aconteceu com o condutor, né? A gente também não fez distinção da velocidade, porque a ideia era mapear, putz, o que aconteceu do ponto de vista deste evento em si. Por isso que a gente despreza a colisão, porque a colisão pode ter tido uma má conduta, pode ter tido um acúmulo de problemas que é difícil mapear. Então o estudo está fundamentado em eventos isolados, numa condição favorável para ele não acontecer, onde muito provavelmente é o condutor, né? E esta revelação ela coloca em xeque uma coisa importante de como organizar isso do ponto de vista social, que é as pessoas carregam o relógio biológico, né? Muitas vezes competindo com o relógio social, que é um pouco do que a Cláudia falou. Putz, eu tenho que fazer uma entrega, né? E aí eu tiro horas do meu relógio biológico para entregar para um relógio social, que muitas vezes não é compatível, né? Quer dizer, quando você faz uma viagem e sai de um país, sei lá, vai para a Europa, vai para outra costa dos Estados Unidos, você leva um relógio biológico para um outro lugar que está num relógio social que não está sincronizado, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que o foco do estudo ele versa bastante em cima dessa questão. Não sei qual a visão da Cláudia, assim, mas eu acho que é a maneira de colocar o estudo. Aprofundando um pouquinho, professora Cláudia, nessa questão pontuada pelo Vanderlei, da condição humana, do relógio biológico, social, os acidentes de carro também, relacionados, por exemplo, ao sono, representam até 20% de todos os acidentes de trânsito naquelas sociedades industrializadas, e dirigir sonolento seria, então, o principal fator determinante para os acidentes rodoviários fatais. Eu queria que você avaliasse um pouquinho sobre essa realidade e também com a faixa etária. O que o estudo mostrou como sendo o mais prevalente? Eu acho que são várias questões.
Então, é importante a gente pensar, primeiro, nessa questão que o Vanderlei tocou, que é o popularmente chamado de relógio biológico. Então, o organismo humano, ele é preparado para dormir à noite e ficar em vigília durante o dia. Então, esse é o organismo humano que, ao longo da evolução, ele se adaptou a essa situação, ao contrário da coruja, do camundongo, que são noturnos, etc. Então, quando as pessoas trabalham à noite, ficam acordadas à noite, passam a madrugada à noite, elas estão, de certa forma, indo contra a condição que o seu corpo exige, a condição fisiológica necessária para ter um estado de alerta adequado para a direção. Eu acho que a melhor comparação é um estudo que foi feito por um grupo australiano, coordenado por um professor chamado Drew Dawson, que fez o seguinte: ele comparou as horas que as pessoas estavam acordadas com ingestão de álcool. E ele foi um pioneiro nesse estudo, que depois foi replicado em vários laboratórios do mundo. E ele mostra que quando você está acordado há 20 horas, 21 horas, 20, e aí ele vai aumentando, isso é equivalente a quantidades de teor alcoólico no sangue, a determinadas concentrações. Então, e não é muita coisa. Então, é algo, por exemplo, olha, eu estou há 20 horas acordado, é como se eu tomasse uma taça de vinho, coisas desse tipo. Quer dizer, esse tipo de queda no alerta, de acordo com o número de horas que você está em vigília, que é exatamente relacionado ao seu relógio biológico, é o fato de que a espécie humana, ela é diurna e devia estar acordada durante o dia e dormindo à noite, e um sono com uma duração razoável e com boa qualidade, isso faz com que eu possa ter pessoas dirigindo exatamente com o mesmo nível de atenção que eu tenho pessoas alcoolizadas. Se elas estiverem privadas de sono, acordadas há muito tempo, não tiverem dormido bem, e a gente não se dá conta disso. Eu acho que esse é o maior problema que nós temos, porque a gente, de certa forma, não leva isso em consideração tanto para transporte de passageiros, para pessoas motoristas particulares, como para transporte de carga. E tanto é que o Brasil, ele, em 1979, ele assinou um consenso da Organização Internacional do Trabalho que regulamentava as horas na direção e o tempo de descanso, em 79. Isso virou lei no Brasil em 2013. Então, em 2013, tem uma lei que é conhecida também popularmente como lei do motorista, lei do descanso do motorista, em que ele pode dirigir 4 horas e aí ele tem que descansar, a cada 4 horas ele tem que parar e descansar meia hora. Em 2015, isso virou 5 horas e meia de direção. Então, dirige 5 horas e meia, e, quer dizer, piorou já em 2015 por várias pressões, mas ele ainda tem que descansar meia hora. Então, esse eu acho que é, digamos, o primeiro passo para reconhecer a necessidade de sono fisiológica, relacionada ao relógio biológico, relacionada às necessidades que você precisa ter para poder dirigir, que é um organismo que tem uma atenção sustentada, que é como a gente denomina isso, a capacidade de você estar prestando atenção naquela estrada. Se você pegar, por exemplo, estradas na Alemanha, algumas rodovias, você vai ver que elas não têm limite de velocidade. Tem algumas que eles chamam de highways, realmente que são muito rápidas lá, e essas rodovias, elas não têm limite de velocidade. Agora, claro, são rodovias especiais, é uma outra cultura, etc. Tem risco de acidente? É óbvio que tem risco de acidente. Agora, esse risco de acidente, ele vai existir se, de fato, essas pessoas estiverem dirigindo com sono. E se todo mundo estiver dirigindo com sono, aí o risco de acidente aumenta muito, né? Basicamente isso. Eu não sei se eu respondi, porque eu já... Não sei se teve mais alguma coisa que você falou que eu já esqueci, mas basicamente é isso. O Vanderlei pode complementar aqui, se lembrar de alguma coisa. Então, eu queria até aprofundar um pouquinho a abordagem da professora Cláudia, porque o estudo, né, professor Vanderlei, ele também pontua um outro aspecto interessante dessa realidade brasileira, porque em várias regiões do Brasil,
a distância entre as paradas de descanso é considerável, né? E isso limita a própria capacidade dos motoristas de fazer pausas aí restauradoras, regulares. E nesse sentido eu pergunto que relação a gente poderia inferir com a incidência dos acidentes de forma bem objetiva? Olha, a questão entre o risco e o tempo que você está acordado, ele é mapeado por uma medida que é chamada nível de alerta, né? É como se, de maneira simples para o entendimento, você imaginar que o seu tempo de sono, você tem uma espécie de bombeamento, vamos dizer assim. Até quando você olha matematicamente, ele se parece muito com o enchimento de um tanque, o enchimento de um elemento físico que está guardando energia. Então você está ganhando alerta, né? E o momento que você acorda, teoricamente, você tem uma pequena transição, mas você estaria num alerta máximo, assim, em poucos minutos, vamos dizer assim. E esse alerta vai caindo ao longo do tempo. Então, óbvio que se você aumentar a distância temporal entre o descanso, você vai ter um nível de alerta menor, né? Esse nível de alerta menor, você consegue verificar a implicação dele no risco associado pelo fato de você estar menos alerta, vamos dizer assim. Tá? Um dos autores, que é o Folker, que trabalhou com a gente, ele sempre dá o exemplo da usina de Chernobyl, o acidente de Chernobyl, né? Que ele acontece numa transição de escala de trabalho. Talvez a Cláudia conheça melhor esse exemplo ou outros exemplos clássicos assim, que é quando você olha para um trabalhador, ele é uma força de trabalho, mas é muito importante que essa força de trabalho seja organizada de tal forma que o descanso apropriado proporcione que ela esteja em condições de executar o trabalho dela durante o período que ela é requisitada, com um risco de erro menor. Tá? Então aí é uma conta muito simples, né? Quando você tinha 4 horas e vai para 5 horas e meia, como a Cláudia colocou, né? Você está aumentando esse tempo, você está aumentando o risco. Tá? Então não tem muito o que fazer. Uhum. Eu queria que a Cláudia falasse um pouquinho mais a respeito de como foi estimada essa contribuição da sonolência e da fadiga para o pico dos acidentes, professora. Olha, o que eu acho que a gente pode pensar em termos de sonolência, como o Vanderlei falou, assim, eu acho que existe um problema que é exatamente esse. Você tem imagina que você acorda e você vai acumulando horas de vigília, seu nível de atenção vai caindo, e você, com isso, aumenta o risco de acidente, porque a sua sonolência vai caindo, essa sua sonolência ela acaba se expressando na forma de um microsono, então a pessoa de fato, ela está lá dirigindo, ela está acordada, mas ela tem um microsono, é uma coisa muito rápida, mas que é suficiente muitas vezes para causar um acidente. E isso vai acontecer de uma forma diferente, de acordo com a hora do dia, que é o que a gente está discutindo aqui. Eu acho que é interessante, voltando lá para a sua primeira pergunta, que é sobre o número de veículos, é menos veículos ou são mais veículos, onde que tem mais risco? E eu queria colocar junto com essa sua pergunta, depende do horário também. Se eu estiver falando da manhã e uma estrada vazia, ou da tarde, no período da tarde, e uma estrada vazia, eu vou ter muito provavelmente um risco menor, porque eu tenho uma estrada vazia, poucos veículos, e as pessoas estão despertas dirigindo. Então, eu tenho uma relação que ela é constituída de vários componentes. Quantos veículos eu tenho? Além disso, eu tenho qual é o horário em que eu estou dirigindo, quanto tempo eu dormi antes de dirigir, e a única coisa que talvez a gente meça hoje em dia é se você bebeu ou não antes de dirigir. Quer dizer, tem outras variáveis que contam. Obviamente que a gente pode colocar aqui todas as condições da estrada também. A estrada é iluminada, tem buraco, não tem buraco, etc. Mas se a gente pensar
apenas nessas condições humanas da direção, eu acho que tem dado faltando que a gente não olha. E esses dados, eles são os dados justamente que acabam levando à sonolência e aumentando o risco de acidente. Na minha opinião, é isso. A gente tem que ter, assim como a gente tem um bafômetro, a gente tem que ter um sonômetro. Quer dizer, você está apto para dirigir? Quantas horas você vai dirigir? Então, hoje a gente tem várias iniciativas, o Vanderlei pode falar muito mais do que isso, porque ele é uma pessoa mais especialista nessas questões de inteligência artificial e bancos de dados, aplicativos, etc., e modelos matemáticos, digamos assim, mas existem pessoas que trabalham com modelos matemáticos que tentam chegar a uma solução que é quanto que eu descansei, quanto que eu vou dirigir, e quantas horas eu vou levar. Então, tá bom, eu estou com esse nível de atenção agora, eu posso dirigir 4 horas, ou eu posso dirigir só 3. E aí, voltando também na questão das áreas de descanso, não necessariamente eu tenho uma área de descanso exatamente quando eu estou sonolento e preciso parar. E aí, com medo do roubo de carga, a transportadora fala para o motorista, não, você não pode parar aí, você tem que continuar. E aí você tem uma receita para um acidente, né? Mas talvez o Vanderlei pudesse contribuir um pouco falando dessa questão desses modelos matemáticos, que eu acredito que ele saiba mais, bom, com certeza ele sabe mais do que eu, mas ele pode contribuir alguma coisa em relação a isso. Então, agregando no seu contraponto, professor Vanderlei, eu queria que o senhor considerasse o seguinte aspecto, porque apesar da importância, a malha rodoviária brasileira, ela enfrenta muitos desafios, como a falta de manutenção, pavimentação insuficiente, sinalização precária, e aí os acidentes de trânsito acabam desafiando, né? Especialmente porque 1/3 dos incidentes nas rodovias federais acabam envolvendo caminhões, destacando aí os próprios riscos econômicos e de segurança significativos para os caminhoneiros e, por via de consequência, a comunidade em geral, né, professor? Sim, sim. Bom, o transporte de carga, ele é um capítulo importante aí para o Brasil, como a Cláudia falou, é uma massa de transporte grande que movimenta a economia brasileira, né? Do ponto de vista da condição da estrada, não foi um elemento que a gente abordou, mas a gente está fazendo um outro estudo, que eu acho que eu posso trazer alguns resultados, que é sobre sensores que os caminhões têm. Então, hoje você consegue ter uma câmera, por exemplo, que avalia alguns elementos. Quais elementos? Se o motorista está bocejando, se o motorista está distraído e o quanto o motorista, a velocidade do piscar do motorista e a velocidade e o tempo que ele mantém a pálpebra fechada. Então, são indicadores que os sistemas têm usado para tentar mapear o comportamento do motorista para fazer uma inferência sobre sonolência. Porque a questão completa é, você não pode monitorar o motorista fora do ambiente de trabalho dele. Então tem que ser uma máquina que faz parte do caminhão, que olha para o motorista e a partir de um padrão que ele detecta, comparado a uma massa de dados, ele pode falar, bom, ele está ou não em condições de dirigir, né? Então, se você pegar nesse estudo que a gente está fazendo, o bocejar é o que mais tem correlação com a massa de dados de acidente. O que significa? Bom, os horários onde você tem motoristas com mais bocejo, vamos dizer assim, coincide com os horários onde você tem mais acidentes. Quer dizer, e isso mostra que o sensor ele é eficiente do ponto de vista de detectar a sonolência, mas ele precisa ser aprimorado para ele poder ser preditivo. Preditivo é, bom, quando eu começo a ter um comportamento de bocejo, significa que daqui a tanto tempo eu vou estar sem condições de dirigir, né? E isso permitiria um planejamento de falar, olha, você tem que parar aqui, porque esse é o último descanso, se você passar daqui, bom, você vai estar em condições de risco, vamos dizer assim. Tá? Então, isso do ponto de vista humano é o que pode proteger o motorista e proteger o entorno do motorista, né? Porque o acidente pode envolver mais pessoas. Uhum.
Professora Cláudia, o estudo ele traz uma experiência na linha de direção do Reino Unido, né? Por exemplo, para aumentar a conscientização pública sobre os riscos associados à fadiga, e aí são utilizados avisos nas rodovias, incentivando inclusive os motoristas a usar essas paradas de descanso. E aí a pergunta, por que a gente não replica aqui esses exemplos, hein, professora? E a questão ela é muito complexa. Ela envolve particularidades da nossa cultura, do nosso país e uma realidade que você tem aqui e muitas vezes é distinta de outros países. Eu diria que uma das grandes preocupações de todas as transportadoras que eu estudei é o roubo de carga. Então, é assim, e não só é uma preocupação com a carga, mas até com a saúde mental e a segurança física do próprio motorista, que muitas vezes tem medo de dirigir em algumas estradas, tem medo de sofrer um assalto. Então, você tem que lidar com uma questão da saúde mental do motorista, que tem que estar bem apto para dirigir. Você tem que controlar e tentar evitar esses roubos de carga. Então, não adianta você dizer assim: olha, quando você estiver muito cansado, pare o seu veículo e tire um cochilo para você conseguir ter, digamos, um sono restaurador e poder voltar com segurança à estrada. Porque ele mesmo tem medo de parar, porque ele tem medo de ser assaltado. Então, ele só vai parar em áreas seguras, em áreas que são feitas exatamente para isso, que são bem iluminadas, para que ele possa, de fato, ter segurança. Agora, é curioso, porque eu acho que tem várias situações. A gente fez um estudo em que a gente comparou, por exemplo, vários caminhões com alguns alojamentos nas estradas, para ver quais eram, a gente fez uma análise do local, para ver quais eram os locais melhores. E também perguntando para os motoristas, e a maior parte deles prefere dormir no caminhão, eles se sentem mais confortáveis, eles se sentem em casa muito mais do que num alojamento, que é como se fosse, digamos, um hotel na estrada. Então, você tem essa melhoria, eu diria, do conforto dentro do caminhão para permitir esse descanso, você tem que garantir áreas seguras. Eu acho que a gente tem uma evolução aí pela frente que vai unir isso que o Vanderlei falou e a inteligência artificial. A gente já tem alguma coisa também relacionada com os bancos que começam a fazer, se mexer, fazer tremedeiras, etc., e alguns barulhos e sons dentro do caminhão, na tentativa de evitar que ele adormeça. E aí eu acho que você vai ter tudo isso controlado por aplicativos em inteligência artificial, que vai conversando com o motorista e vai falando para ele: olha, você está cansado, você piscou não sei quantas vezes, bocejou não sei quantas vezes, toma uma água, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Eu acredito que a gente chegue numa condição assim, associada a uma condição do veículo autônomo, que a gente já vê em alguns países, em algumas cidades. Você pega táxi ou esses motoristas de aplicativo, motoristas não, carros de aplicativo sem o motorista, né? Então, a gente já tem isso acontecendo em cidades como Los Angeles, São Francisco. Então, eu fico imaginando, será que o futuro é isso nas estradas? A gente vai ter transporte de cargas sem motorista? Será que isso resolveria o problema? Eu não tenho essa resposta, porque eu tenho que ter muita confiança nessa automação que eu investi no meu veículo, para que ela também não incorra em nenhum acidente, né? Enfim, eu acho que são questões muito complexas, e não acho que a gente consiga copiar todas as iniciativas de outros países. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade. Uhum. Professor Vanderlei, eu queria que o senhor contemplasse também no seu contraponto, porque os resultados desse estudo, né, indicam claramente uma maior chance de acidentes de veículos entre a 1 e 3 horas da madrugada.
e esses achados foram inspirados também num outro estudo envolvendo motoristas de ônibus. E aí eu queria que você comentasse sobre essa relação observada a outros veículos e também condutores, professor. Não. Acho que para situar como que esse achado aconteceu, né? Primeiro a gente verificou o número de veículos ao longo do dia. Então a ideia, o Brasil, através do DENIT, ele tem vários radares de fluxo, e esses radares de fluxos espalhados pela malha rodoviária brasileira te dão uma ideia de quantos veículos você tem por unidade de tempo, né? A cada 15 minutos, se eu não me engano, você tem a quantidade de veículos. Então você tem essa massa que é algo importante. Isso está espalhado para o Brasil e fornece um dado bem precioso. Esses radares, alguns deles conseguem fazer uma diferenciação de tipo de veículo, por exemplo. A gente fez a massa de dados de veículos. Então a gente sabe o número de veículos ao longo do dia, de forma horária. E a gente tem pela Polícia Rodoviária Federal os eventos que aconteceram, né? E a ideia é para evitar de alguma anotação, evitar que você tenha que entrar no detalhe da análise do banco de dados. Como eu falei no começo, a gente definiu o evento, claro, como sendo o capotamento, por exemplo, ou o tombamento. Tá? E, em essência, o que o estudo fez foi a razão entre os acidentes e o número de veículos. Né? O segundo passo foi verificar entre 7 da manhã e 7 da noite, que é basicamente o que a gente entenderia como um momento normal para a gente trabalhar, né, que é a hora que você está ali, que tem a luz solar, que tem atividade mais natural para o ser humano trabalhar. A gente definiu quantos acidentes tem em média e olhou para os outros horários e fez uma relação. Então a gente chegou para uma relação de 3 vezes e meia essa chance maior que o normal, né? Ou basal, um basal de toda essa estrutura, né? Quer dizer, o que indica esse número? Quando a gente fala estatisticamente em média, ele indica, bom, se eu decidir fazer a minha viagem aproveitando o baixo fluxo da madrugada, dependendo das minhas condições, eu me encaixo nesse perfil entre 3 e 3 vezes e meia. Vai ter uma variabilidade. Se eu tiver descansado, pode ser que eu não esteja nessa média. Mas se eu não tiver, se eu tiver num fluxo de trabalho, sem descanso, esticando, eu vou entrar nessa média e pode até ser maior. Há uma variabilidade. Tá? Então, é daí que vem o resultado que você comentou entre 1 e 2 horas. Né? E dentro do dia, quando você compara os picos de fluxo, onde você tem mais carros, é no começo da manhã e no final da tarde. Então você imagina, sei lá, perto das 7 horas da manhã você tem um pico, ele cai perto da hora do almoço, depois começa a levantar. A hora que você olha o final da tarde, ele é ainda maior que o pico da manhã. Tá? Então, quer dizer, se você tiver 7 da manhã, 7 da noite, tem chance de acidente? Tem chance. Tá? Talvez até o número absoluto seja maior. Tá? Mas face ao número de carros que tem, a chance é menor nesses dois picos. Uhum. Tá? Então, essa é a estrutura. E eu acho que deixar como mensagem final o que o estudo coloca é, bom, pela madrugada a chance é maior. Então você sabe que se você tiver nesse intervalo, por razões diversas e dentro de uma massa de pessoas, você tem uma chance menor. Então você está fazendo uma opção onde o risco é maior. Professora Cláudia, você falou lá atrás do rebite, né? E dirigir sobre a influência do álcool e qualquer substância ou droga psicoativa, é claro que aumenta o risco de acidentes. E no caso do uso de drogas, professora, o risco de incorrer num acidente de trânsito, ele é aumentado em graus diferentes, dependendo da droga psicoativa utilizada? Sem dúvida. A gente, de novo, né? A gente tem sempre que pensar, quando pensa nessas estatísticas, em ter um certo cuidado na generalização.
porque, de fato, há algumas diferenças. Quando você falou, e agora eu me lembrei da faixa etária, né? Mas em qual faixa etária, né? A gente que faz, por exemplo, se você for fazer seguro de carro, você vai ver que se você tiver um motorista de 20 anos, você vai ter que pagar uma taxa um pouco maior, porque as seguradoras vão dizer, olha, tem um risco aumentado quando a pessoa é muito nova, ela acabou de tirar a carteira de habilitação, então tem um risco aumentado de acidente, você paga mais seguro. Esse seguro, então, ele diminui com a idade. Quando você pensa em trabalhadores profissionais, motoristas de carreta, caminhão, ônibus, por exemplo, de passageiros, na verdade você começa a ter um risco aumentado quando a pessoa vai ficando mais velha, mais cansada, com uma tendência, existe um ganho de peso para característico de quem trabalha nessa atividade, porque as pessoas acabam sendo mais sedentárias por falta de tempo de fazer exercícios físicos, então não fazem atividade física, acabam se alimentando não de forma muitas vezes de forma não saudável. Então você tem uma prevalência relativamente elevada de obesidade e sobrepeso e sedentarismo nessa população. Aí, quando você tem, então, você já tem essas condições que muitas vezes elas contribuem até para o desenvolvimento ou agravamento de algumas doenças, você acaba tendo uma chance maior de sonolência. Uma dessas doenças é a apneia obstrutiva do sono. Essa é uma doença em que a pessoa tem uma parada respiratória enquanto ela está dormindo. Na verdade, o que se conta são quantas paradas respiratórias por minuto, por hora, ela tem nas horas que ela dorme. Isso faz com que a qualidade do sono caia, a pessoa fique sonolenta quando ela está acordada e, consequentemente, existe uma chance maior dela ter microssonos. Então, a gente está falando de uma situação, de um contexto em que você tem alguns fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento e o agravo de doenças, inclusive distúrbios de sono, e que podem ser mais agravados com o uso de algumas substâncias, seja substâncias, por exemplo, que elas deprimam o sistema nervoso, ou seja, substâncias que são exatamente o contrário disso, substâncias que as pessoas tomam para ficarem acordadas, que é o que mais acontece numa população que trabalha em horários irregulares, como os motoristas de caminhão, nesse contexto, que eles chamam de rebite. Então, o rebite, ele surge como um pó de guaraná, um guaraná misturado, sei lá com o quê, café, depois, Coca-Cola, que são realmente substâncias que vão fazer com que as pessoas elas fiquem mais acordadas ou por mais tempo, mas a partir daí, quando você tem que ficar muitas horas acordada e cortando o sono, a gente tem estudos mostrando que os motoristas eles tomavam anfetaminas. Então, de fato, essas anfetaminas, na forma de medicamentos, vendidos sem receita, que eles tomavam, contribuíam para que eles ficassem cada vez mais tempo acordados. Só que isso levava, muitas vezes, ao vício. Dali a gente tem estudos que mostram ingestão de crack, cocaína, etc., que são também drogas que vão estimular o sistema nervoso. Então, você tem, eu acho que quando a gente fala, e o uso de drogas? Depende. É uma droga que deprime o sistema nervoso, uma droga que estimula o sistema nervoso. E, em geral, os motoristas profissionais, eles acabam optando por uma droga que estimula o sistema nervoso para conseguir ficar em vigília por mais tempo para fazer a sua entrega nesse horário. Isso faz com que haja, na maior parte dos casos, uma tolerância e que ele tenha que tomar cada vez mais para conseguir atingir o mesmo efeito. Então, a gente tem que ter um controle do uso dessas substâncias numa população trabalhadora. Eu acredito que as transportadoras, elas estão, eu não tenho um número estatístico, mas se eu for falar de hoje e comparar com 20 anos, eu diria que hoje as transportadoras estão muito mais preocupadas do que isso, do que há 20 anos. Então, hoje, de fato, elas fazem campanhas, trabalhos educativos, acompanhamentos psicológicos, inclusive, para controlar o uso dessas substâncias
nessa população trabalhadora. Agora, você pega pessoas, claro, que usam qualquer substância que vai interferir na sua percepção, no bom funcionamento do seu sistema nervoso, aí você aumenta a chance de você ter um acidente, sem dúvida alguma, né? Pensando até em álcool, em ingestão de álcool, por exemplo. Então, em paralelo a esse cenário, professor Vanderlei, nós temos também o projeto das estradas, e que tem aí um impacto considerável em matéria de segurança. Idealmente, as estradas deveriam ser projetadas tendo em mente a segurança de todos os usuários. Mas, nesse sentido, as estradas brasileiras parece que até conspiram a favor do perigo. Olha, Márcio, bom, eu vou relatar a experiência recente que eu tenho com algumas concessionárias, né? A impressão que eu fiquei é que a legislação para você fazer a concessão ela é bastante rigorosa, né? Rigorosa no sentido de o monitoramento. Então, a concessionária que eu trabalhei, bom, foi uma consultoria, eu tenho que manter reservado o nome dela. Nesse trabalho conjunto, ela tinha toda a extensão de todas as rodovias que ela coordena monitoradas por câmera, né? Ela tinha um prazo bem estabelecido do tempo de chegada do socorro, seja médico ou mecânico, a um acidente. E essa norma vale para toda a rodovia, né? O que me deixou bastante impressionado, assim, porque tem uma extensão enorme e ela tem que ter rotas de fuga e formas de posicionamento bastante interessantes, bastante assim, exigentes e interessantes as soluções que elas têm. Outra coisa que eu achei assim, bem positivo do ponto de vista das concessionárias é a questão de para você renovar, você tem que entregar para o governo que você cumpriu alguns objetivos. Um deles são os acidentes, né? Então tem vários investimentos no sentido de campanhas para redução de acidentes. Aí não é só por sonolência, são por N outras razões, né? Então, a impressão que eu fiquei trabalhando com duas delas é que o sentido, pelo menos, não posso sair em defesa de todo o sistema, mas o sentido do ponto de vista tecnológico, ele é muito bom. Entende? Então, eu acho que essa é a contribuição que eu posso te dar. Professora Cláudia, no Brasil, uma proporção significativa do tráfego rodoviário noturno, né? Nós já conversamos en passant sobre isso, consiste dos motoristas profissionais, operadores de caminhões, ônibus, e esse cumprimento aí de longas jornadas, os padrões muito irregulares de sono, quer dizer, tudo isso favorece a ocorrência dos desastres. Agora, em paralelo, é verdade que até o momento nenhum estudo no Brasil estimou aí a probabilidade de um acidente de trânsito em função da hora e do dia. E aí eu pergunto, quais fatores poderiam ser determinantes para essa lacuna, professora? Olha, eu acho que realmente a gente teve uma dificuldade grande nos últimos anos de conseguir dados fidedignos para conseguir fazer estudos em função da hora e do risco do acidente, como foi feito nesse estudo agora, que dados da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com outros dados, dados do fluxo de veículos, permitiram que a gente estimasse o risco de acidentes em função da hora do dia, e a gente não conseguiu fazer isso por muitos anos, porque não tinham dados confiáveis. A gente começa a ter uma preocupação muito maior com essas condições de sonolência e de aptidão para estar dirigindo um veículo em função da hora do dia hoje, do que também a gente tinha antigamente. Por exemplo, perguntas sobre que horas você dormiu, há quanto tempo você está acordado, etc., elas não existem. A pessoa sofre um acidente na estrada, a Polícia Rodoviária Federal não faz perguntas claras em relação a isso. Quanto tempo você está dirigindo, há quanto tempo, quantas horas você dormiu? Em outros países você tem essas perguntas. E aí você consegue fazer um levantamento melhor, estimativas melhores em
em todos os tipos de estradas, federais, estaduais, etc. Você consegue ter um panorama um pouco melhor. Agora, eu não tenho dúvida de que a principal questão é uma redução de jornada de trabalho com um frete, um pagamento de um frete que permita que a pessoa possa ter um tempo adequado de descanso para fazer esses trajetos. Porque no momento em que você fala, olha, você tem que sair daqui, chegar em Fortaleza, e não sei quantas horas, e você não coloca o sono nesse tempo, você está convidando esse motorista a falar, bom, eu vou tirar, como que eu vou fazer isso? Eu não vou dormir. Então, eu acho que a questão da jornada ela é essencial para a gente resolver esse problema. Ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A gente avança na tecnologia do veículo, mas existe uma questão que a gente tem que ver assim: você quer prevenir o acidente ou você quer evitar que o cara esteja completamente sonolento? E aí você fala, bom, então tá, piscou demais, para o caminhão. Não, a gente não quer que ele chegue nessa situação de piscar demais e pare o caminhão. A gente quer que ele fique descansado e possa fazer a viagem. Então, como é que você faz isso? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa discutir melhor essa jornada de trabalho. Porque, claro, é a partir daí que a gente começa a pensar em segurança nas estradas. Porque, sem dúvida, campanhas que atinjam motoristas particulares podem e devem ser feitas, mas o motorista particular ele tem uma opção, ele pode dormir ou ele pode pegar a direção. Muitas vezes o trabalhador não tem essa opção, ele tem que pegar na direção. E aí é que você começa a ter um índice de acidentes bastante elevado, né? Como a gente vê no Brasil em várias rodovias que são muito perigosas. Uhum. Professor Vanderlei, há uma série de regulamentos da ONU sobre segurança de veículos e que, se aplicados aos padrões de fabricação e também produção de veículos em vários países, poderiam até potencialmente salvar muitas vidas. É claro que, dependendo desse país, esses regulamentos não são seguidos. Como é que está a situação no Brasil, hein, professor? Olha, a questão, pegar um ponto que a Cláudia colocou de veículos autônomos, por exemplo, né? Você já observa alguns veículos autônomos, o que eles chamam de indoors, né? Aproveitando esse termo em inglês, né? Que são robôs que executam tarefas dentro de determinados ambientes, muito bem controlados. E esses robôs conseguem se locomover, são pequenos carros, vamos dizer assim. Imagina um carrinho de golfe, né, que consegue fazer um transporte em ambientes controlados. Existem algumas empresas trabalhando em como um carro autônomo ou como essas opções poderiam, para aí, também importando o termo em inglês que eles usam, que é o outdoor, né? Quer dizer, como você lê o Brasil? Né? Porque se você pegar um carro autônomo de fora, ele foi treinado com imagens, sei lá, da Califórnia, de Los Angeles, que tem uma largura de rua, tem uma guia, tem uma vegetação, tem um nível de iluminação, né? Então, existem empresas brasileiras coletando dados ao longo do Brasil sobre para entender qual é a visibilidade, por exemplo, de um carro autônomo para ele enxergar nas ruas brasileiras, para ele identificar as coisas nas ruas brasileiras, para ele entender a dinâmica, né? Tem questões culturais, né? De questões da faixa, fora da faixa, o ciclista, o pedestre. Bom, tem uma dinâmica que é brasileira, que é própria da nossa sociedade. Então, o conhecimento que eu tenho, conversando com contatos que trabalham na área, existe um movimento. Eu acho que não deve demorar, por exemplo, para o Brasil ter essas automações de uma forma mais efetiva. As grandes montadoras, praticamente todas, têm sempre essa questão da sonolência, do impacto, da segurança do motorista, mesmo em carros de passeio. Tá? Por algum tempo foi item de luxo e algumas conseguem já trazer para itens. Bom, todo carro vai ter uma forma de analisar o comportamento do motorista na direção. Por que isso? Hoje, se você pegar um carro, a direção não é mais mecânica, ela é uma direção eletrônica. Você está virando um joystick, um brinquedo, e aquele brinquedo diz para um sistema mecânico fazer essa alteração, né?
Aceleração, mesma coisa. Você mexe um pedal, entre aspas, de brinquedo e o seu desejo é transferido para um sistema eletrônico que regula o combustível. O freio, mesma coisa. O freio ABS, ele não é você que para o carro. Você diz para um sistema mecânico como você quer pará-lo. Então, todos esses itens que já estão incorporados alguns há algum tempo, ele ao mesmo tempo que melhoraram a dirigibilidade, eles começam a trazer dados para que você possa identificar como está sendo a direção, e esses dados podem avisar o motorista ou eventualmente uma central se naquele tipo de condição tem risco ou não. E aí um pouco do que a Cláudia falou, bom, isso sozinho não resolve, isso tem que estar dentro de uma infraestrutura, quer dizer, a qualidade da rodovia, a qualidade das ruas, sinalização, coisas do tipo, e também dentro de uma legislação que, se for do ponto de vista do trabalho, proteja as pessoas, né? Uhum. Professora Cláudia, que medidas o estudo sugere, por exemplo, quanto à segurança rodoviária e à redução do risco de acidentes durante a condução noturna, e quais seriam as possíveis implicações políticas com base nos resultados? Olha, eu acredito que uma revisão dessa lei do descanso do motorista, ela é absolutamente desejável e em conjunto com medidas que possam ser tomadas, medidas educativas para a população em geral. Uma delas que eu acho extremamente importante é você deixar muito claro que naquela faixa de horário da madrugada, o motorista deve estar em dupla. Tem que ter dois motoristas, para quando um tiver de fato muito sonolento, o outro pega a direção. Isso deve acontecer em transporte de passageiros, já acontece, veja, já acontece, mas tem algumas situações que por algum motivo o motorista estava sozinho. Então, eu acho que esse tipo de fiscalização, esse tipo de legislação, ele tem que ficar mais claro. A outra coisa, quando a gente pensa em veículos de passeio e motoristas particulares, quer dizer, nós, né, nós dirigindo, eu acho que tem que ficar muito claro para nós qual é o risco de sofrer um acidente quando a gente vai dirigir de madrugada. O quanto que o nosso alerta, a nossa atenção, a nossa capacidade de dirigir, ela muda. Eu sou de uma geração em que não tinha nenhum limite. Você ia para o bar, bebia e voltava dirigindo para casa. E você nem pensava, não pensava que você estava aumentando muito o risco. Claro, obviamente que se você tomasse, ninguém está dizendo de você estar caindo, mas você tomava uma cerveja, duas cervejas, dois copos de cerveja e voltava para casa dirigindo normalmente. Era assim. Era assim, eu tinha 20 anos, era assim. Agora, hoje ninguém tem essa impressão. Ou seja, conseguimos convencer a sociedade, nós mesmos, dos riscos de tomar duas, três cervejas, três copos de cerveja e sair dirigindo. Então a gente precisa fazer a mesma coisa com o sono, com o descanso. Olha, se você não estiver descansado, não vá dirigir. Não acorde às 3 horas da manhã para pegar o carro às 4 para ir para a praia, no litoral, porque é Natal e você quer chegar lá cedo. Se você não tiver descansado bem, porque com certeza você vai aumentar as chances de você ter um acidente. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Pois é, professor. Inclusive, nós temos estradas privatizadas, estradas públicas, mas acontece que atrasos na detecção e também na prestação de cuidados para aqueles envolvidos num acidente de trânsito acaba aumentando a própria gravidade da perspectiva dos ferimentos, das vítimas, né? E eu queria que o senhor, um arremate final aí, na sua análise conclusiva, fizesse aí uma síntese do que o estudo reflete dentro desse contexto. Legal, Márcio. Eu acho que também, pegando um gancho do que a Cláudia falou, eu acho que a tecnologia ela não substitui algumas decisões que são humanas, essencialmente, né? Acho que isso é ponto pacífico, né? E onde que ela entra?
tem muita tecnologia desenvolvida, principalmente a hora que você pensa essa parte computacional, celular, tudo isso que tem volume muito grande, que o custo dela cai bastante, né? Então você pode fazer o uso dessa tecnologia. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um exemplo que eu acho assim, muito, muito interessante, que é todo mundo fala, bom, a cidade de São Paulo é a esburacada. Você deve ter ouvido esse termo, mas todo mundo reclama do asfalto, reclama desse tipo de coisa, né? E tem hoje já tem empresa, inclusive, que foi incubada pela Universidade de São Paulo, que ela fez um trabalho genial. Ela instalou uma câmera. Então, imagina que você colocou uma câmera nos carros de aplicativos, né? Que obviamente tem uma capilaridade grande, e essa câmera fica detectando onde tem buraco. Então, essa câmera detecta onde tem buraco. Hoje, a geolocalização é algo muito simples. Então, além da câmera, você tem um GPS. Então, você consegue informar para a prefeitura, olha, em tal lugar eu tenho um buraco, as características do buraco. Isso ajuda a fiscalização, porque muitas vezes o que a prefeitura entendeu é que imagina que tem alguém que explora um dos serviços de, sei lá, um serviço que usa a malha viária para colocar a infraestrutura dela, para a gente não precisar entrar num fabricante assim. Tá? Ele vai lá, coloca a infraestrutura, mas não deixa o asfalto corretamente, né? Ela precisa autuar esse cara, fala, putz, você tem que pagar para o poder público, ou faz direito ou você paga, né? Então esse equipamento consegue fazer isso. Tá? Se você começar a pensar, você tem outras coisas, você pode ver o recolhimento de lixo, você pode ver a sinalização, você pode ver se as faixas estão bem colocadas, isso numa malha viária de uma cidade imensa, né? Tem outros passos do tipo você verificar se tem água parada, quando você tem questões de dengue, você tem vazamento de gás. Bom, enfim, a tecnologia pode te ajudar num elemento que é a fiscalização da infraestrutura. Então, além do carro estar melhor, você pode informar quem toma a decisão e quem repara as coisas se aquela infraestrutura está adequada ou não. Tá? Então, assim, em termos de arremate, quando você olha os pontos frágeis e a tecnologia pode contribuir para que esses pontos frágeis sejam corrigidos, eu acho que hoje já não é mais um problema de custo. Acho que cidades grandes como São Paulo e as grandes capitais brasileiras, pelo menos, já conseguem inserir isso como infraestrutura para o cidadão, né? Uhum. Professora Cláudia, no seu arremate final, nem deu tempo da gente falar, por exemplo, daquelas distrações que pode levar à direção prejudicada, como é o caso do celular, professora. Pois é um problema, porque as pessoas acham que dá para olhar o celular e dirigir ao mesmo tempo, e agora tem aqueles. O celular ele é transferido para uma tela que a pessoa até põe uma televisão ali funcionando, né? Então assiste o que for ali. Eu acho que a gente tem que ter uma certa consciência e criar essa consciência de que é preciso estar descansado para dirigir. E que o estudo ele acrescenta a essa necessidade de se aprender a respeitar o nosso alerta, a nossa capacidade de atenção, é o seguinte: você consegue superar melhor o seu cansaço, a sua fadiga, a sua sonolência durante o dia. À noite é muito difícil, porque o seu organismo vai ter uma queda abrupta de rendimento. Então, esteja ciente de que se você não estiver adequadamente descansado, você não deve dirigir de madrugada, porque você consegue driblar isso durante o dia, mas à noite não tem jeito. Depois de um tempo, você vai acabar pegando no sono e aí o risco de um acidente é muito alto. Então é isso, dirija só se estiver descansado. Professora Cláudia Moreno, do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP, prazer em tê-la conosco. Muito obrigado pela sua participação, professora. Prazer é meu, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Professor Vanderlei Parro, do Instituto Mauá de Tecnologia, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho, professor.
Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade para a gente comunicar esse resultado. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Muito obrigado ao Berício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico, Patrícia Amaral na direção da RTU. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos uma boa tarde e até segunda-feira.